Você está começando com a gente hoje no primeiro episódio de uma série de 12, onde aprofundaremos o nosso conhecimento sobre Jesus, através do conteúdo deste livro. Então, aperte os seus cintos e participe com a gente desses 12 encontros, onde o seu conhecimento sobre Deus será aprofundado, porque ser raso não serve mais. E eu quero começar apresentando para vocês aqui os nossos convidados especiais desse primeiro episódio, que estaremos juntos refletindo sobre este assunto tão importante. E com quem que eu começo aqui? Deixa eu ver quem tá com a cara mais bonitinha. E difícil de escolher, mas vamos lá. Fernando, se apresenta pra gente aí, fala de onde você é, o que você faz da vida, pra galera te conhecer. Olá, tudo bem? Primeiramente, pastor, eu tô com uma cara melhor, então, porque o pastor me escolheu, né? Então já é um bom sinal, já comecei Eu acredito que sim. Mas eu me chamo Fernando Machado, sou coordenador de jovens aqui da região Beta de Maringá. Sou empresário e hoje eu estou fazendo uma coisa que eu amo, que é participar desse podcast aqui. E tô tendo o privilégio do primeiro episódio estar aqui. É isso aí. Bom, eu me chamo Júnior, eu sou pastor, né? Aqui em Maringá, do Distrito de Jardim Iguaçu. E é um prazer estar aqui com o pastor Géder, com o Fernando, para nós conversarmos um pouquinho aí sobre o assunto de hoje. Muito bom. E pra gente começar assim, já com o pé direito, eu queria que vocês dissessem pra mim algo inacreditável sobre você. Que alguém olhasse pra você e falasse assim, será que é verdade essa história? Me conta aí uma coisa inacreditável sobre você. Cara, olha só. Rapaz, ó, o Fernando tem história, viu? O Fernando tem história. Eu sei. Aí tem história. Cara, eu acredito que se você olhar pra mim, eu fugi aos 6 anos de idade de casa. Que bandido, olha só. Fugiu de casa? Fugi de casa aos 6 anos de idade. Fugiu de casa. Mas você fugiu pra onde? Cara, eu fui pra casa de um amigo. Meus pais... Não, quantos anos, pastor? 6 anos. Não é possível. Cara, e sabe o que é pior? É que eu morava na saída da cidade, isso no interior de Minas Gerais. Cara, e na saída da cidade, assim, naquele momento, né, em que eu desapareci, alguns casos de crianças roubadas, cara, porque os caras roubavam as crianças ali, né, cara, na saída da cidade, levavam pra Águas da Prata, interior de São Paulo. Cara, é meio que um tráfico de crianças, assim, sabe? Cara, e nesse dia eu fugi e meu pai pensou, cara, roubaram esse moleque, né, Já cara? foi. Já foi. Mas isso aconteceu, cara. Mas te acharam como? Cara, através da rádio da cidade. Agora você imagina a zoeira na escola Deu depois. polícia? Né? Cara, deu polícia. Eu tenho que fazer uma pergunta. Deu polícia, cara, deu polícia. Eu tenho que fazer uma pergunta que talvez onde você estiver ouvindo esse podcast, você vai ter a mesma pergunta que eu. Qual motivo levou uma criança de 6 anos a fugir de casa? Ficou assim, que doce. Qual foi Cara, que faltou? não foi bem fugir, né? Na verdade, um amigo passou, cara, como as casas em Minas Gerais, a porta já é pra calçada, o amigo passou, cara, vamos lá em casa? Vamos, cara. Cara, eu fui. Isso era meio-dia. Cheguei na casa da... tinha maturidade pra isso. Cara, né? cheguei na casa... adulto. Cheguei na casa da mãe dele, né? E ela perguntou assim, ô Júnior, você pediu permissão pra sua mãe? Claro, tia, pedi permissão, sim. Com certeza. Tá bom. Entendi. Misericórdia. Cara, não, mas ó, deu 6 da tarde, mano. Deu 6 da tarde. Ô Júnior, você pediu mesmo? Claro, tia, pedi. Pediu mesmo? Pedi. Na verdade, você tá mentindo pra mim. Claro que não, tia. Eu acabei de ver seu nome na rádio. Cara, meu Deus pensa, do céu. o moleque começou a chorar, cara. Eu não vou nem perguntar o que aconteceu depois de tudo isso, porque acho que a cena... Quem salvou foi minha avó, mas eu quase capaz de falar pra você, viu? Ô, Fernando, não conta uma história assim tão mau exemplo pra gente, por favor. Mas o que seria inacreditável sobre você? O inacreditável, na verdade, pra quem me conhece, ela vai entender que é possível. É normal. Acontece de vez em quando, mas eu já perdi meu carro, cara. Objeto pequeno, né, cara? Eu já perdi meu carro. É uma agulha, né, cara? Pequeno pra caramba. Eu consegui perder meu carro. Eu estava no shopping Catuí de Londrina, né? Eu sou de Maringá, mas eu estava em Londrina, no shopping Catuí. Eu entrei lá por volta das 7h30, 8 horas ali da noite. E entrei no shopping, fui comer alguma coisa, não me recordo direito. A hora que eu saí da porta, eu não fazia ideia de onde eu tinha deixado o carro. E eu andei e não achava o carro. Perdi meu carro. Aí eu fui falar com os seguranças
eu estava convicto que estava na parte externa. Eles pegaram a moto, andaram no shopping e vieram falar comigo. Eu falei, cara, eu tenho certeza que eu deixei na parte externa, eu não sei aonde. Então eles só não lembraram de procurar na parte interna do carro, porque eu falei, né, que não era lá. E aí eles falaram, cara, a gente vai ter que esperar esvaziar o shopping pra gente procurar o seu carro. Ou roubaram ou vai estar aqui dentro. Por fim, meu carro estava no piso 2 do shopping. Idade, né, cara? E Idade mata, né? E eu confesso que não sei em qual momento que apagou a memória de onde eu tava o carro, mas algo que não sei se é tão inacreditável para quem me conhece, mas eu consegui já perder meu carro. Então significa que nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite que você tá ouvindo, não preste atenção no que eles falaram aqui, porque você não pode perder o seu filho nem o seu carro, tá bom? Não, siga seu então exemplo. essa é a história. Esse exemplo. Pastor Júnior, qual será o assunto que a gente vai conversar hoje para que a gente já prepare o nosso coração? Na verdade, cara, o assunto hoje vai ser meio que... A gente vai abranger todo o livro, né? O tema central do livro é conhecer Jesus é tudo. E eu queria aqui, pra gente dar esse início, muitas pessoas, muitos jovens vivem, na verdade, Pastor Jéder e Fernando, cara, num conflito espiritual muito grande, né? Tem um texto aqui que eu queria ler pra gente, que se encontra em Romanos 7, que vai dizer assim, ó: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, de 15 a 20. Você percebe que nesse texto do apóstolo Paulo há um conflito, cara, há uma luta muito grande, né? Em saber aquilo que é correto, em conhecer toda a palavra, em conhecer todas as regras, em conhecer toda a lei, mas existe dentro de nós uma luta muito grande para conseguir fazer aquilo que é correto. E assim, talvez alguns de nós pensamos assim, cara, saber o que é correto e não praticar é viver uma vida de hipocrisia. Só que existem 3 questões importantes que nós precisamos entender. Primeiro, quem é Jesus, o que ele fez por nós e como nós podemos andar com ele. Se nós não soubermos desses 3 pontos importantes, a gente vai continuar vivendo essa luta intensa. Há um conflito, né? Entre o bem e o mal dentro de nós. E algumas pessoas pensam, poxa, isso parece hipocrisia, né? Mas eu vou dizer para você que se nós nos acostumarmos a viver assim, cara, daqui a pouco o nosso modo de agir vai ser natural. A gente vai se acomodar e se acostumar com essa vida. Sim. Né? Sim. E pensando em tudo que a gente vai viver durante esses próximos episódios, você aí lá com a sua base, eu talvez diria a seguinte coisa: o conhecer é a palavra base da nossa conversa, né? O conhecer, estar próximo. E a gente tem relacionamento com muitas pessoas, a gente se aproxima de muitas pessoas. E não significa que estamos próximos de alguém, é que nós conhecemos esse alguém. E talvez eu perguntaria para você o seguinte: como eu faço, ou qual é o meio que eu posso ter certeza que eu conheço a Jesus? Eu creio, até por experiência minha pessoal, né? Quando Jesus está dentro de todos os nossos pensamentos e decisões, eu falo por experiência minha hoje, e isso não foi assim de uma hora para outra, né? Onde nas pequenas decisões do dia a dia eu preciso pedir a opinião de Jesus. Cara, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, quando eu vou visitar um cliente, eu falo, Jesus, cara, vão ali comigo? Vão ali comigo? E decisões pequenas.
A gente... O que eu faço agora? Eu vou atendo o cliente aqui ou eu vou naquele lá? Senhor, eu preciso de venda. Estou dando um exemplo, né, do meu dia a dia. Né? Porque eu acho que o dia a dia, os nossos momentos diários que diz se nós estamos de fato sendo amigo de Deus ou não. Então eu coloquei Jesus como o meu amigo pessoal que precisa me ajudar nas minhas decisões. Sim. Então eu acho que quando a partir do momento que isso passa a ser de uma maneira natural, que aí você já nem convida ele já está ali, isso eu acho muito legal, é que eu consegui perceber que de fato agora eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, quando ele está nas minhas pequenas decisões diárias. Sim, sim. E às vezes, você acha que algumas pessoas acabam deixando esse tipo de relacionamento muito romantizado? Porque a gente tem sempre essa sensação de que a gente quer viver um relacionamento, e inclusive, a gente está falando com jovens. E a maioria deles estão começando talvez aí sua vida amorosa, e alguns estão vivendo a sua primeira realidade amorosa. E há poucos dias atrás eu estive fazendo uma viagem e eu percebi isso acontecendo com algumas pessoas que conheceram novas pessoas, tal, e aquele negócio, aquele coração palpitando. Cara, dá pra acontecer isso com Jesus? Tem como acontecer isso no relacionamento com Jesus, de a gente ter um relacionamento meio romantizado com ele? Cara, eu acho que romantizado não, né? Mas eu acho que leva um tempo, né? Você precisa se aprofundar em conhecê-lo, né? E a gente sabe que a palavra de Deus é a melhor forma, né, de conhecer a Jesus. Eu acredito que isso leva um tempo, não é assim... Você não se apaixona por Jesus logo de início, né? Cara, isso é uma caminhada, né? Constante, diária, profunda, porque cada dia Jesus ele vai mostrando para você, cara, quem ele é, o caráter dele, as facetas, né? Então, não é aquele amor à primeira vista, assim, né? Leva um tempo. Leva um tempo. Vocês já se apaixonaram? Olha... E você perguntou que eu não coloquei por quem, né? Eu perguntei, vocês já se apaixonaram? Aquele namoro, assim... Cara, assim, eu vou ter que voltar... Que durou uma semana? O cara que tá me ouvindo, você que tá me ouvindo, eu não sou de Londrina, tá? Mas quando eu conheci a minha esposa hoje, que era minha namorada... Londrina. Eu morava em Londrina. E olha só, eu estava no processo, eu não ainda era batizado, eu estava nesse processo. Mas eu morava em Londrina nessa época que eu trabalhava lá. E quando eu conheci minha esposa, a partir disso, não teve um final de semana que o final de semana de Londrina era melhor que o de Maringá. Todos os finais de semana, dava sexta-feira, eu estava aqui porque eu estava apaixonado por alguém. E eu casei com a minha esposa, mas eu queria estar perto dela. Eu acho que esse sentimento, né, de quando você se apaixona, você quer estar junto, você quer estar perto. Então, quando eu me apaixonei pela minha esposa, eu queria estar ao lado dela a todo momento. Todo momento. Cara, você já se apaixonou, Júnior? Conta pra gente. Cara, já me apaixonei. Já tive relacionamentos que durou uma semana, um mês. Mas, cara, quando eu olhei pra minha esposa... Segura um pouquinho. Você tá ouvindo essas histórias aqui, por favor, nem tudo você leva pra sua vida, tá bom? Tem coisas que você só escuta e deleta. Por favor, apague isso, né? Mas, cara, quando eu olhei pra minha esposa... e comecei a conhecê-la de fato, né? A conhecer os seus segredos, né, cara? A sua maneira de pensar, né? Observando o seu comportamento, passando horas conversando, né? Cara, a gente namorou 2 anos e 8 meses, e desses 2 anos e 8 meses, 2 anos foram à distância, cara, Brasil e Argentina, né? Então, todos os dias, nós precisávamos conversar para que o relacionamento pudesse, cara, chegar a um momento mais profundo, que é o casamento, né? Hoje nós temos 2 filhos. Lindos, você pensou em fugir também para ficar perto dela? Cara, não tinha, cara, eu tava no seminário, não tinha como. Mas cara, é isso, cara, é uma caminhada, né? E eu tenho percebido que a nossa conversa está levando ao seguinte ponto. Nós estamos percebendo que para ter relacionamento é necessário conhecimento, né? E por que eu fiz a pergunta de, cara, você já se apaixonou? Porque muitas pessoas às vezes acabam confundindo paixão com relacionamento real.
E talvez se eu pudesse fazer mais uma pergunta, e a gente não tem todo o tempo para discorrer sobre tantos detalhes da vida de vocês, né? E ainda mais sendo uma conversa pública Mas aqui, o bom, é melhor não, o né? bom é que você que está aí com a sua base, você vai ter tempo para falar sobre isso. Você vai ter tempo para falar sobre isso. Mas, cara, o negócio de se apaixonar é incrível. Só que a paixão, ela acaba. E muitas pessoas, às vezes, porque conhecem alguém, se apaixonam por essa pessoa, depois a paixão começa a esfriar e começa a viver o relacionamento real. E talvez essa seria a pergunta mais importante pra gente. Conheci alguém, me apaixonei por essa pessoa. Pode ser pelas suas esposas, como vocês contaram as histórias aqui, pode ser por Jesus, me apaixonei. Só que a paixão vai acabar. Aquele sentimento assim extraordinário que a gente tem no começo da relação, ele desaparece. E a pergunta talvez seria agora a seguinte: como que nós podemos aprofundar o nosso relacionamento à medida que a paixão não seja mais necessária para que a gente leve esse relacionamento adiante? Como? Cara, posso ler um texto aqui? Pode, Assim, claro. Você tá livre. João 17, verso 13 diz assim, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu acho que duas coisas importantes é tempo e conhecimento. Sem tempo, você não aprofunda o seu amor por Cristo. Na verdade, a gente se apaixona, e a paixão, como você falou, pastor Jéter, ela é passageira, né, cara? Se a gente não alimentar isso, né, a gente vai ficar só na paixão mesmo e ela morre. É só aquele negócio romântico, né? Mas, cara, tempo e conhecimento é importante. E o que vocês acham sobre essa frase? Leia um versículo da Bíblia por dia que já é o suficiente. Todo mundo já escutou essa Fala, Fernandão. Vou deixar essa pra você, cara. Essa opinião aí. Tô falando muito aqui, falando muito. Depende qual que é a intenção desse suficiente, né? Se for para você ter um relacionamento frio e longe de Jesus, é suficiente para isso. Faça isso que você vai distanciar dele cada vez mais. Agora, porque pra gente conhecer Jesus, né, é esse conhecimento pessoal, né, que vai muito além de apenas um versículo, né? Mas quando a gente vai conhecer de fato quem é esse Jesus, o que ele gosta, o que ele espera de nós, qual que foi o papel dele, que ele fez em algum momento da história que teve e vai ter consequências eternas para a minha vida, é aí sim que faz diferença, né? Então, assim, essa ideia de que de repente a gente tem um relacionamento com Jesus que é o seguinte: eu abro a minha Bíblia e deixo ela aberta na sala, e esse é o relacionamento que eu tenho com Jesus. Salmos 23, né? Salmo 91. Salmo 91. Se tiver com problema, é o Salmo 91. Se tiver mais de bom, boa, 23. 23. E não é assim, né? A gente vê que o relacionamento com Deus vai muito além de apenas um versículo. E é o pior do versículo é quando você lê um texto por completo, e eu falo por mim. Eu acredito que muitos que estão ouvindo a gente aqui já foram desbravadores, e nos desbravadores a gente tem o compromisso de fazer o nosso ano bíblico. E, cara, eu fiz meu ano bíblico por 6 vezes. Eu li a Bíblia completa por 6 vezes. E não adiantou nada. Foi a Bíblia lida por 6 anos, uma vez a cada ano. E no final desses 6 anos, pra mim, não tinha feito diferença nenhuma. Então, esse é o negócio. Ou você lê um versículo bíblico querendo realmente estar ali, só que o problema está porque quando nós lemos um versículo isolado do resto do texto, ele gera um pretexto e a gente fica bagunçado nisso. Ou quando a gente lê um texto por completo, mas a gente não tá ali. E tem muitas pessoas que vivem um relacionamento assim. Acontece muito pra quem namora, né? Às vezes você tá lá numa conversa e a pessoa no final, você entendeu? Aham. Tá, mas o que eu disse? Não sei. Então, eu passo por isso. Você passa por isso? Tem gente que tem que tomar um remedinho, né? Pra curar o TDAH. O cara esqueceu o carro. Mas esse é o negócio. Entende, cara, como que eu posso, então, agora, entendendo que eu posso gastar, às vezes, tempo pra ler a Bíblia por completo, pra tentar conhecer Jesus, ou apenas um versículo aprofundado, mas perder o pretexto? Como eu posso separar um tempo real? Talvez eu queria que vocês respondessem essa pergunta de forma pessoal. Como que vocês fazem para poder conhecer Jesus na vida de vocês? Cara, e não tenham medo de responder a parte errada também. Não romantizem essa pergunta. Respondam de verdade. Olha só, como pastor,
geralmente dizem assim pra gente, olha, na parte da manhã você tem tempo com a família, você tem tempo pra estudar, né? Só que, cara, nem sempre é assim. Não sei se você passa pela mesma situação que eu, pastor. Eu. Né? Deixa você responder a sua pergunta. Perfeito. Né? Cara, mas assim, ó. Se nós olharmos pra agenda, Fernando, cara, a gente não teria tempo pra muitas coisas, né? De tantas demandas que é pra quem tem uma empresa, pra quem cuida de 4 igrejas, pra quem cuida de um campo todo na área jovem, como o pastor Geder. Cara, na verdade, assim, eu acho que primeiro ponto importante, o que é prioridade? Esse é o primeiro caminho. O que é prioridade pra mim? Então, cara, o que eu tenho feito, né? Eu tenho tentado acordar o mais cedo possível para antes de qualquer coisa que eu faça da minha agenda, eu passe tempo com Cristo. Um tempo de qualidade. E eu vou dizer para você que tá me ouvindo aí, nos ouvindo, assim, cara, a igreja tem tanto material bom, né? Talvez você seja alguém que não conheça tanto da Bíblia, né? E por mais que você pegue um verso e você comece a cavucar ele de maneira profunda, cara, a gente tem comentário bíblico adventista, a gente tem o comentário Andrews, que é um novo agora. Nós temos livros que é tipo um aparato para a Bíblia, né? Para te encher de mais ideias, de mais conhecimento. Então, a gente precisa dedicar tempo. Então, é isso que eu faço. E quando eu não consigo fazer logo de cara, assim, a primeira coisa, cara, eu paro o meu dia, em algum momento, para dedicar 1h30, 2 horas, para ter um tempo com Cristo. Muito então, eu acho que é prioridade. Você que já esqueceu o carro, Fernando, esquece disso de vez em quando? Esquece. E aí eu criei algumas dificuldades, algumas táticas para que... Algumas dificuldades que eu digo assim, para que eu não possa esquecer, né? Eu assim como acho que o pastor comentou aqui, né? Eu tenho dificuldade para acordar muito cedo. Eu tenho essa dificuldade. Talvez você que está falando em casa, que está ouvindo da sua casa, do seu carro, tá assistindo isso aqui. Tá assistindo isso aqui 1h da manhã. 1h da manhã. Eu durmo até mais cedo, 1h da manhã, mas para acordar, não posso dormir 9 horas da noite, que não vai. Mas assim, eu criei o hábito que eu não posso sair de casa sem eu pensar no meu dia conversando com Jesus. Mas isso não significa que é algo legal, sempre romântico, né? No momento difícil, eu quase que peço perdão para Deus às vezes porque eu tô discutindo com ele. Porque eu não tô entendendo algumas coisas no momentos difíceis da nossa vida. A gente né, a experiência minha, eu me aproximo, parece que mais de Deus, porque quando tudo tá certo, às vezes a gente sai de casa de uma maneira que tá tudo bem, então você nem lembra. Mas para isso, por exemplo, eu tenho a meditação que ela fica estrategicamente no último local antes da porta de casa. Eu não tenho como passar e não olhar essa meditação diariamente. Aquilo ali para mim é uma barreira que mesmo se eu não falei com Deus, mesmo se eu não fiz nada, que eu esqueci, passei correndo, vai estar ali aquela meditação e ali eu tenho que frear, sentar no sofá. E por isso, às vezes, se você marcou comigo por volta de 8h30, 9 horas, às vezes eu cheguei atrasado porque você não foi a prioridade. Eu errei. Deveria ter marcado mais tarde, porque eu preciso parar e ler minha meditação. Então eu criei essa barreira. Sim. Eu criei essa barreira. Então praticamente significa que uma coisa, já que você tem uma empresa de comunicação visual, cria um marca-páginas com sensor de presença. A pessoa passa na frente do coisa, ó. Apita. É uma solução. Aí, ó. É uma solução. Já vou anotar isso Podem aqui. patentear isso daqui, tá? Porque se der bom, vocês lembram que fui eu que dei a ideia aqui. Tá, mas espera primeiro, dá um mês aí pra ver se é possível e a gente já vai fazer isso. Depois a gente vai liberar a patente do produto. Mas o fato é que assim, eu hoje, eu entendi que nos momentos da nossa vida, a gente só vai conseguir ter esse relacionamento diário com Deus se a gente entender que Ele é uma pessoa, né? Porque a igreja a gente só vai no sábado, às vezes, na quarta, no domingo, enfim, de repente você é de outra denominação que vai no outro dia. Mas eu entendi, a gente precisa entender que Deus é uma pessoa.
e ele é meu amigo. Esse relacionamento, ele só vai ser criado a partir do momento que você parar um tempo com ele, né? Você precisa tirar os tempos, mesmo que você não queira. Assim foi comigo a experiência. Falar que todas as vezes, não. Todas as vezes que eu já cheguei para Deus e falei, hoje eu não quero falar com você, não tô bem. E às vezes a gente questiona até a existência de Deus. E isso... Cara, mas isso é ter intimidade, eu acredito. Né? Você discutir. É você poder falar sobre tudo em qualquer momento. Muito bom. Porque a gente questiona, né? Às vezes, Deus. E eu tenho certeza que o que nós estamos conversando aqui não é um problema nosso. Sim. E é por isso que a gente está conversando. Então, entenda que o que a gente está vivendo aqui hoje é para poder te ajudar a mudar a sua vida. E a mudar a forma que você se relaciona com Deus. E entenda que isso é uma tentativa de te ajudar. Mas como que vocês têm feito para poder ajudar isso, ou fazer isso, entregar essa ajuda para outras pessoas, talvez que estejam no círculo mais íntimo da vida de vocês? O que vocês fazem? Talvez com a sua esposa, com seus amigos, com os seus pais. Vocês já tentaram criar um método para tentar ajudá-los a se aproximar de Deus? Olha, eu sempre... Acho que para todos que aproximam de mim diariamente, na empresa, os amigos, tem uma frase que eu gosto muito que é: se você que não tem tempo, deixa Deus cuidar das suas coisas enquanto você cuida da deles, né? Quando você tá com um problema, leve ele para Deus. E outra situação que eu procuro fazer sempre, sabe, é mostrar que Deus é dono de tudo. Dono de tudo. E também a gente entender que nós temos amigos. E o fato da gente ter amigos não significa que esse melhor amigo talvez que você tem aí, ele pode ser seu melhor amigo, pode fazer tudo que for possível para você, mas isso não vai te tirar de problemas, né? Então a gente precisa entender, porque eu percebi, pastor, que principalmente o jovem, quando ele está em meio ao problema, ele questiona a existência de Jesus, que de fato Deus é bom, essas preocupações. Então eu procuro sempre mostrar que, assim como todos os personagens da Bíblia tiveram problemas, e isso não fez com que eles a gente pega a história, por exemplo, de Jó, né? Sim. Que mesmo ao problema tinha Deus como seu amigo. Então eu acho que o principal ponto que eu tento passar é que Deus é um amigo, é uma pessoa que ele está do seu lado, mediante aos problemas ou nas alegrias, mas ele está do seu lado. E isso aí a gente consegue mostrar de uma maneira no nosso dia a dia, quando em meio aos problemas a gente fala, cara, Deus está no controle. Eu acho que essa palavra, Deus está no controle, é que as pessoas mais escutam da minha boca. Porque a gente precisa viver isso, né? Sim. Cara, bom, como pastor, né, na vida diária, assim, eu tento transmitir de uma forma de servir as pessoas, né? Nós visitamos muitas famílias, né? E muitas famílias hoje vivem os dramas que nós estamos falando aqui, né? E que os jovens que estão nos ouvindo agora também vivem. Então, como pastor, cara, eu tento me aproximar das pessoas para dizer para elas que Cristo, ele é um Deus pessoal. Ele não é apenas transcendente, ele também é imanente. Ele está, né? E que ele pode te ajudar em qualquer situação, né? Das mais simples às mais complexas, né? Eu lembro de uma amiga, na época do seminário, cara, ela fazia medicina, e a minha esposa, ela veio do Brasil pra Argentina e ficou na casa dela. Porque na época eu era aluno interno regular, e ela ficou na casa dessa amiga. E um dia as duas saíram na cidade ali pra comprar algumas coisas, e essa amiga minha ia comprar um casaco. E antes de entrar na loja, cara, ela parou assim e falou assim pra minha esposa, que na época era minha noiva, né? Vamos orar? A minha esposa, vamos, mas qual o intuito da oração? Não, é que agora nós vamos entrar em uma loja e eu preciso comprar um casaco que seja bom e barato. E eu preciso que Jesus me ajude a comprar. Amém. A gente precisa fazer isso com mais frequência. Deixa eu só acabar com a sua, vai lá. sua alegria. Cara, tá bonito. A gente precisa colocar um fundo musical depois desse momento aqui, cara. Porque as nossas esposas precisam ouvir isso. Amém? Isso amém. Mexeu comigo, amém, cara. Amém. Isso mexeu muito. Cara, e isso assim, isso trouxe, cara,
E assim, era uma pessoa que podia comprar, cara, qualquer valor de casaco, tranquilamente, né? Mas ela para e pede pra Cristo, Senhor, me ajude, elas fazem uma oração, me ajude a comprar aquilo que é mais barato e que é bom. Ela entendeu um princípio da mordomia, cara. Sim. Né? Então, o nosso relacionamento com Cristo, ele vai refletir de alguma forma nas questões mais simples ou nas mais complexas. Sim. E a minha maneira e a minha forma de agir para com as diversas situações. Alguma coisa mudou na vida de vocês depois que vocês entenderam isso que a gente conversou? Ah, muda, né? Cara, muito. Muda. Qual foi o start, assim? Se você lembra de um momento da sua vida que isso aconteceu? Essa mudança de chave? Pra mim, foi com 18 anos. Estudando um texto da Bíblia na faculdade. Eu precisava fazer um trabalho e aquele trabalho me ajudou a mudar o start. Mateus capítulo 6. Eu lembro até hoje do texto que eu estudei e o que mudou na minha vida. Aconteceu isso com você também? De um momento da tua vida você entendeu, cara, entendi. É sobre relacionamento, é sobre isso. Quando aconteceu? O meu aconteceu... eu estava num momento da minha vida com alguns problemas e comecei a frequentar a igreja, né? E eu agradeço muito a Deus pelos problemas, que foi o gatilho que precisava para isso. E quando eu comecei a frequentar a igreja, as coisas começaram a dar errado, mais errado. As coisas começaram a complicar. E aí, um dia, eu não estava ainda assim, conectado, né, com a igreja. E aí, eu fiz uma reclamação para minha mãe, na casa dela. E ela falou, eu falei com o pastor Isaías. Isaías. Deve estar em Joinville a última vez. Peixe, Pastor Isaías. E ele pegou a Bíblia, eu não vou lembrar, mas o versículo diz assim: a luz não se mistura com as trevas. Eu estava num processo de mundo, igreja, mundo, igreja, mundo, igreja. E ali esse versículo ele virou uma chave assim, onde o pastor falou assim para mim, cara, é o seguinte, você precisa tomar uma decisão na sua vida. O que você quer mais que Deus te mostre o caminho? Você quer que Deus faça mais o que para te mostrar o caminho que Ele quer que você segue? Enquanto você estiver em cima desse muro, as coisas vão dar errado na sua vida, cara. Sim. E foi a partir desse versículo que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão e escolher um lado. E eu confesso que nesse momento eu não conhecia Jesus da maneira que eu conheço, obviamente, né? E às vezes eu olhava para a cruz e não conseguia entender aquele significado. Mas a partir desse momento, foi a partir daí que a gente tomou a decisão. Logo eu me casei, veio o batismo. Mas esse versículo até hoje, eu lembro que foi ali a chave. O start. Ali foi o start. Cara, olha só, pra mim... Bom, eu sou adventista, cara, eu sou cristão de berço, né? Não foi quando você fugiu não, né, mano? Não. Foi quando voltou pra casa, depois desse dia. Ai, cara, foi na verdade no processo de chamado, né? Por volta do ano de 2006 para o ano de 2007, tava vivendo uma crise, cara, assim, existencial. Uma crise, cara, o que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Né? Eu prestei vestibular para enfermagem, cara, passei. Aí na hora de fazer a matrícula não fiz, porque não era isso que Deus tinha para mim. Depois eu fiz vestibular para administração pública aqui em Apucarana, pertinho. Cara, passei. Também não fui. Até que um dia um amigo falou assim: cara, vai pra Coportagem, vai lá. Pra quem não sabe, pessoal, Coportagem é um ministério da igreja onde você vende livros para você custear os seus estudos, né? Ou para você ter uma experiência profunda com Deus. E foi lá, cara, foi lá através de um amigo que Deus falou comigo. E assim, veio o chamado de Deus para pastorear, mas ainda vinha aquela dúvida, cara, eu não falo muito bem, sabe aquele cara que vivia se rebaixando, né? Sim. Até que um dia eu li a história de Moisés, cara, quando Deus falou assim: Moisés, vai lá e liberta o povo. Mas, Senhor, eu sou pesado de língua.
Deus falou assim, filho, só fala pra Faraó, o eu sou é que está Te mandando ir. te mandando ir. Cara, eu acho que foi nesse momento que, cara, é uma questão de relacionamento. Não tem como, né? Não dá pra você buscar Jesus hoje e passar uns 3 dias e buscar ele de novo. Passa uma semana, você busca ele de novo. Ou você só busca ele quando você tá com problemas, ou com dificuldades, né? Ou precisando de um milagre. Cara, tem que ser diário, tem que ser profundo, tem que ser constante. Sim. Você tá percebendo que a gente tem a intenção de fazer você mudar a sua forma de se relacionar, a sua forma de pensar, a sua forma de viver aí ao longo da sua vida. E a gente espera que você, ao longo dessa conversa que a gente está tendo, que você aplique isso na sua vida e que você tenha pensamentos diferentes. E eu gostaria que você saísse desse primeiro episódio com um desafio. O que eu vou fazer durante essa semana para que a gente consiga realmente mudar a forma que a gente está se relacionando com Deus? Fernando, o que você vai deixar de desafio para esse povo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para aplicar na sua semana aí e fazer as coisas acontecerem? Legal, ó. Talvez você nem queria ter ouvido esse podcast, mas alguém falou, cara, vai e escuta esse podcast, escuta esse podcast. E aqui você está, chegou até aqui já. E agora eu quero desafiar um pouquinho mais, que é para que você tenha, talvez você já faça isso, mas se você já faça, continua fazendo, mas é um desafio para você começar a criar esse vínculo, esse relacionamento e a prática, né? A gente falou aqui sobre o que a gente faz diariamente, e o desafio é o seguinte, ó, anota aí, se você estiver dirigindo, não anota, mas vê pelo menos onde está o tempo aqui para você fazer isso depois, ou encosta o carro aí. Agora, se você estiver possível, pega uma caneta, pega um papel, porque o desafio é o seguinte, ó, eu até vou ler aqui. A ideia é que você, por 5 dias, a partir de agora aqui, por 5 dias você faça o seguinte, você vai pegar um papel e você vai responder a 4 perguntas. Por exemplo, você vai chegar para Jesus e vai falar, hoje eu me senti, de repente você se sentiu mal, não tem problema, mas hoje eu me senti, aí você fala, hoje eu me senti bem, hoje eu me senti mal. Descreve isso então, né? Escreve o que você está sentindo, como você sentiu. E aí você, terminando esse hoje eu me senti, você vai falar, Jesus, eu quero te contar algo. Aí você vai contar algo para ele, algo que aconteceu, alguma ideia, eu não sei, é seu relacionamento pessoal com ele, com Jesus. Hoje eu me senti o primeiro, Jesus, eu quero te contar algo, segundo, e o terceiro, que você vai pedir alguma coisa para ele. De repente você está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, alguma ideia, assim como foi do casaco aqui, né? Mas você vai, me ajuda com. Aí você vai colocar ali, me ajuda com alguma coisa. Você vai escrever isso aí. E aí, o último é obrigado por. É o desafio, você vai pegar um papel. De repente, cara, eu não quero escrever no papel. Então você vai... Mas as notas do celular... As notas do celular, de alguma forma. Você precisa escrever isso aí. E o desafio é isso aí. Você fazer isso aí por 5 dias. Eu vou repetir então. Hoje eu me senti. Jesus, quero te contar algo. Me ajuda com. E obrigado por. Então o primeiro desafio é esse aí. Para esse nosso primeiro encontro aqui. Muito bem. Então nesse primeiro episódio, pelo que eu entendi, a nossa conversa é possível conhecer a Jesus se nós buscarmos profundidade nesse relacionamento. É possível e necessário. E necessário. Então que você, ao longo dessa primeira conversa, desse primeiro episódio, talvez desse primeiro encontro que você teve com a sua base, que isso mude uma chave na sua vida. Porque esse livro foi escrito por causa disso. Porque um dia pessoas incomodaram um pastor perguntando sobre como a gente pode mudar a nossa vida. E nós entendemos essa necessidade, porque um dia isso aconteceu conosco. E eu acredito que está acontecendo com você também. E através disso que você tenha a compreensão de que Deus está ao seu lado e que você pode ter um relacionamento assim muito, muito íntimo com Ele. E que você realmente pode ter a certeza de que Ele se mostrará para você de alguma maneira. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é possível estar perdido mesmo vivendo ou estando no meio da igreja. E existem pessoas que têm esse sentimento. Eu acredito que Deus, ele pode te ajudar a realmente mudar aí a sua vida. Então se prepare para o próximo episódio, que vem na próxima semana, e você pode aprender coisas muito importantes. Pastor Júnior, Fernando, obrigado por participar desse primeiro encontro. Valeu, de pastor. darmos um start. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém, amém. Agora, você que está em casa, nossa temporada
São 12 episódios. E agradeço por ter participado do primeiro, Pastor Jéder, Pastor Júnior. Tamo junto. Tamo junto. Nos encontramos. Deus abençoe Valeu. vocês. Amigo, fica com Deus, tá? Deus abençoe você. Amém.